Olá, meu querido irmão. Estamos aqui mais uma vez estudando e nos aprofundando aí na carta de 1 Tessalonicenses. Paulo já declarou o seu amor à igreja e agora ele dá alguns conselhos bem práticos. Sim, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Acompanhe comigo. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Olha só que legal, Paulo já começa elogiando, mas aqui existem alguns princípios para a gente. Por exemplo, qual que é o alvo da nossa vida? Viver a fim de agradar a Deus. A questão não é o quanto você tem se agradado, quanto pessoas têm se agradado, a questão é viver para agradar a Deus. E o grande elogio, vocês estão procedendo dessa forma. Me pergunto, se Paulo estivesse escrevendo para as igrejas dos dias de hoje, Paulo escreveria dessa forma? Olha, vocês sabem como viver para agradar a Deus e de fato vocês estão fazendo. É um elogio maravilhoso, ainda mais vindo de Paulo. Ele continua dizendo, agora lhes pedimos, veja, é um pedido, mas também é uma exortação no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. A vida do cristão, ela deve sempre ser de crescimento. A vida do cristão, ela jamais pode estagnar. Veja que a gente já comentou sobre o amor que deve crescer e aumentar a cada dia, mas agora ele está falando da vida cristã, da procedência, do caráter que deve ser cada dia maior, cada dia melhor. Em outras palavras, você não pode parar de crescer. Se você acha que já cresceu o suficiente, você está completamente enganado. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você conhece a Bíblia. Isso me faz lembrar do tempo do seminário. Logo quando eu fui, 19 anos, eu pensei, o que será que se aprende no seminário? Eu já tenho uma visão tão grande da Bíblia, tão ampla da Bíblia, que será que se aprende? Será que eu ainda tenho algo para aprender? E 4 anos depois eu estava saindo do seminário. Puxa, eu não sei nada. E essa ideia de crescimento, nós devemos sempre estar crescendo, e quanto mais nós crescemos, maior a necessidade de crescer. Pois bem, voltando para o texto, então crescer nisso cada vez mais. E aí o versículo 2 ele diz, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Eu acho interessante a palavra mandamento porque ela parece que contrasta com a palavra graça. Afinal de contas, estamos debaixo da graça ou debaixo dos mandamentos? Nós estamos debaixo da graça e justamente por isso nós queremos obedecer os mandamentos por amor, por tudo aquilo que Cristo representa nas nossas vidas, é que nós queremos obedecer esses mandamentos. Mas beleza, versículo 3, veja, a vontade de Deus é que... peraí, ele começou lá no versículo 1 falando de como nós devemos viver para agradar a Deus. Ou seja, se eu quero viver para agradar a Deus, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. E aqui ele vai falar qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então a primeira palavra importante aqui é santidade, e ele vai especificar isso falando a respeito da imoralidade sexual, como o contrário de santidade. Então você fuja da imoralidade sexual e corra para a santidade, para a santificação. E tem muito assunto que nós poderíamos dizer aqui. É um assunto complexo, às vezes que causa um certo calor, o que é, o que pode, o que não pode, o que depende de mim, o que depende do outro, enfim. Mas a grande questão é que Deus realmente quer que nós vivamos em santidade, e Deus quer que nós vivamos longe da prostituição. Ele dá uma pista aqui das coisas que podem ser consideradas prostituição. Por exemplo, no versículo 4 ele começa dizendo, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. A primeira ideia de santidade, uma pessoa santa, é uma pessoa que consegue, que sabe controlar o próprio corpo. Interessante que o nosso corpo, ele, por causa de hormônios e tudo aquilo que nós já conhecemos, ele tem muitos impulsos, e nós muitas vezes queremos fazer e queremos olhar, queremos, enfim, de maneira inapropriada. Portanto, a santidade, ela é controlar o próprio corpo. Não simplesmente isso, né? Mas de maneira santa e honrosa. E olha só que legal, não com paixão de desejo desenfreado. Um monte de palavrinha que seria muito legal estudar no grego. Se você tiver essa possibilidade, vai lá no grego e dê uma olhadinha, tá bom?
Mas vamos frisar no que está aqui no nosso português, o controlar o próprio corpo. Por quê? Porque existe a possibilidade de muitas paixões, de muitos desejos desenfreados, ou seja, sem controle, dominarem o nosso próprio corpo. Existem duas possibilidades: ou você domina o seu próprio corpo, ou os teus desejos dominam o teu próprio corpo. Por isso que quando nós pensamos, por que tanta imoralidade? Por que tanta traição, adultério, até mesmo, né, abuso sexual? Por que essas coisas existem? Porque a pessoa deixou de dominar o próprio corpo e deixou que os desejos pecaminosos dominassem a pessoa. Note que os desejos, eles estarão presentes muitas vezes e nós podemos deixar ele dominar ou não. Há uma outra questão que é importante a gente entender aqui: quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais domínio próprio você terá. Lembra do fruto do Espírito? A última partezinha lá, domínio próprio. O Espírito, ele não chega controlando e dominando nossas vidas. Não, ele nos dá a possibilidade de nós mesmos controlarmos de forma a agradar a Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então não pense que o Espírito Santo, ele vai controlar a tua vida e guiar por esse caminho ou por aquele. Não, Deus quer que você viva de livre e espontânea vontade para a honra e glória dele. Portanto, ou você tem controle do próprio corpo, ou você deixa a paixão, o desejo desenfreado dominá-lo, tá bom? Isso acontece muito com relação aos pagãos que não conhecem a Deus. Versículo 6. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. Outra versão, ela vai trazer defraudar o seu irmão. Isso significa que dentro de uma igreja, um cristão, ele pode prejudicar e defraudar o seu irmão. Por que isso acontece? Como eu falei, existem certos desejos que estão na carne, e esses desejos, eles podem dominar ou não uma pessoa. E esses desejos, eles podem ser mais fortes ou mais fracos, depende muito, claro, da vida e do caráter da pessoa. Mas é interessante que nós, segundo o texto, nós podemos ajudar o irmão ou prejudicar o irmão, dependendo de como nós fazemos. Por exemplo, dependendo das coisas que eu falar, dependendo das roupas que as meninas escolherem vestir, dependendo das circunstâncias, das situações que eu provocar, isso pode fazer com que aquele desejo que já está no irmão se torne mais forte, muitas vezes incontrolável, ou seja, pode levá-lo a pecar. Muitos estudiosos, eles afirmam que defraudar é quando você oferece para a pessoa uma coisa que você não pode cumprir. Por exemplo, você está oferecendo para a pessoa uma vida de relacionamento sexual, quando na verdade você é solteiro e não pode oferecer isso. Então, seria a ideia aqui de defraudar. Muito bem, o versículo, ele continua dizendo que o Senhor castigará todas essas práticas. Bom, mais uma vez, veja que o problema em si não é o desejo. Isso, de certa forma, faz parte do ser humano. Ele tem que aprender a lutar contra isso, né? A ideia de controlar o próprio corpo e não deixar que o desejo controle. Por quê? Porque o Senhor, ele vai castigar não o desejo, mas ele vai castigar essas práticas. Bom, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, Ele nos chamou para a santidade. Então, se realmente você quer uma vida com Deus, saiba que você vai ter que abrir mão da impureza e você vai ter que correr para a santidade. E talvez nesse momento você me pergunta, mas Rony, e aí, se todo mundo tem esse desejo, então o que fazer com esse desejo? Paulo mesmo responde lá em 1 Coríntios, aquele que está abrasado, que se case, porque esse desejo realmente está ali. Deus nos criou para sermos seres sexuais e por isso nós temos desejos sexuais. Mas Ele nos apontou uma maneira santa de poder
né, usar esse desejo, não sei se podemos dizer assim, uma maneira santa, que é dentro do casamento e somente dentro do casamento. Portanto, controlar o próprio corpo não significa simplesmente matar o desejo, mas é saber usar o desejo da maneira correta, nas circunstâncias corretas. Portanto, você que é solteiro, o meu conselho é, se esse teu desejo é incontrolável, se case, né? Procure alguém para casar, case bem, procure uma pessoa cristã para casar, seja feliz. Se você não tem problema com esses desejos, então Paulo aconselha, fique solteiro e invista no ministério. Agora, se você é casado, meu conselho é, aproveite que você é casado, você tem uma esposa, um esposo, aproveite para satisfazer o desejo do outro, porque é dessa forma que Deus nos criou. Portanto, Deus nos criou para a santificação e não para a impureza. Você está buscando essa santidade ou você está dando brechas para o teu desejo, para as impurezas dominarem o teu corpo? Espero que você viva para agradar a Deus, não só no dia de hoje, mas também na semana e no decorrer dos teus dias, até o último dia da sua vida. Que Deus o abençoe.